Começa agora na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Uma parceria da Agência Tambor e do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Notícias, entrevistas e o dia a dia dos bancários e clientes do sistema financeiro. Na Boca do Caixa. Bom dia, bancários e bancárias do Maranhão. Hoje é dia 21 de maio de 2019 e a gente está começando a 5ª edição do programa Na Boca do Caixa. Quem diria que chegaríamos tão longe, hein? Hoje a gente tem notícias, como sempre. Hoje a gente tem a agenda do Sindicato Bancários e da classe trabalhadora. Hoje a gente tem João Zagalo aqui. Bom dia, João. Bom dia, João. Quem sabe faz ao vivo, o microfone não pegou. Agora bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã de chuva. De muita chuva. Para você que está preso no trânsito como a gente estava há pouco tempo atrás, a gente entrou um pouquinho atrasado, porque vocês sabem que quando chove São Luís para, né? Mas vai dar tempo de acompanhar. Hoje é o nosso especial jurídico, então a gente vai ter opinião do João Zagalo, a gente vai ter informe sobre as nossas ações. Participe, mande a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, o 985-314626, ou pelo Facebook do Bancários Maranhão. Lembrando também que esse programa é uma produção da Rádio Web Tambor, em parceria com o Sindicato dos Bancários, e é um espaço para a categoria bancária se comunicar, tá bom? Participe com a gente, acompanhe. Também tem nas nossas redes sociais os links no Instagram, no YouTube, no Twitter. A gente tem todas as plataformas, não se preocupe que você vai nos achar, tá bom? Vamos começar mais um programa. Beijinho, fiquem com a gente, tá bom? Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, na Boca do Caixa. Vamos às nossas notícias. Essa semana, no dia 17, como a gente tinha avisado no programa anterior, aconteceu nosso diálogo sobre a Previdência na praça. Essa edição, dia 17 não, desculpa gente, dia 18. Essa edição aconteceu na Praça das Árvores, em parceria com o Comitê da Praça das Árvores, que é a associação de moradores que cuida daquele espaço. Foi no sábado passado, às 17 horas. A gente teve uma participação muito boa da comunidade, tiramos dúvidas, conversando por coincidência com o irmão de João, né? O José Guilherme Zagalo. Fez uma apresentação maravilhosa, a gente teve o deputado Bira do Pindaré presente também, e a gente está aí, disponível para conversar sobre essa proposta da reforma da Previdência nas praças, nas escolas, nas associações, nos sindicatos. Onde estiver dúvida, nós estaremos lá. Acompanhe as próximas edições, tá bom? Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, na Boca do Caixa. Essa semana também a gente teve um debate também sobre a reforma da Previdência na UEMASul, que é a Universidade Estadual da Região Tocantina, que fica ali em Imperatriz. O nosso diretor regional, João Signês, esteve na mesa, lá na UEMASul, representando o Sindicato dos Bancários. O deputado Bira do Pindaré, que tem sido quase onipresente nessa luta contra a reforma da Previdência, também estava lá, além do nosso secretário de Ciências e Tecnologia do Estado, o Davi Teles. O debate foi bem interessante, você pode acompanhar também a seleção dos melhores momentos, é assim que a gente pode chamar, no site dos sindicatos bancários, o cbma.org.br. Seleção dos melhores momentos foi ótimo. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Outra notícia importante também é que essa semana a Caixa Econômica Federal anunciou um programa de demissão voluntária, o PDV.
com o objetivo, dessa vez, a Caixa lançou ano passado também, mas dessa vez o número de postos de alvo para serem extintos é de 3.500, ou seja, mais que dobrou o número. O alvo são trabalhadores da matriz da Caixa, que fica em Brasília, e dos escritórios regionais, né? A Caixa também informou que vai convocar os aprovados no concurso de 2014, mas não deu informação se a quantidade de aprovados vai ser suficiente para substituir todos os postos vagos, tá bom? A gente está acompanhando e eu queria inclusive conversar sobre isso com o nosso convidado. Bom dia, Gerlane, bom dia aos ouvintes, bancários e bancárias do Maranhão. É importante lembrar também que em 2017, no outro plano de demissão voluntária da Caixa, na época foram 10 mil pessoas que foram o público-alvo. Então essa política ela vem se repetindo ano após ano, na tentativa de enxugar mesmo a Caixa Econômica, enxugar a empresa pública. Porque o alvo, na grande maioria desses PDVs, se você for ver até no critério de desempate que vem na circular interna, são sempre aqueles trabalhadores que já estão aposentados. O segundo item, aqueles que possuem um maior salário base. Então, a ideia é sempre tirar a mão de obra mais experiente, aqueles trabalhadores que possuem mais tempo de serviço, que representam um custo maior para o bancário, para o banco, para os banqueiros. Então, assim, eles querem enxugar a máquina das empresas públicas, tendo exatamente como público-alvo aquelas pessoas mais experientes, que têm os maiores salários, para reduzir o custo. Porque na medida que eles vão supostamente atender essa demanda de 3.500 adesões, muito dificilmente eles vão chamar 3.500 novos postos. E ainda que chame, eles vão ter um custo muito mais reduzido, porque o salário de início de carreira nem é muito aquém daqueles que estão por agora saindo do banco, né, nessa opção. E deve-se levar em consideração também que, por ser um programa de demissão voluntária, o trabalhador, ao momento que ele recebe um benefício, que seria hoje, nessa proposta, 9,7 salários, considerado o salário de dezembro de 2018, ele está abrindo mão de alguns outros direitos. Por exemplo, ele não recebe aviso prévio, que poderia ser, dependendo do tempo de serviço, de até 90 dias. Ele não recebe multa de 40% sobre a FGTS. Então, quando você vai só pesar a conta com o que tem de incentivo e o que a pessoa está abdicando, muitas das vezes aqueles que já estão aposentados pelo INSS, eles vão ter uma redução da sua receita, porque eles têm a aposentadoria do INSS, tem a contraprestação do serviço que eles vêm prestando. E no momento que ele pede, ainda que tenha uma complementação de aposentadoria por parte no caso da Caixa Econômica da FONSEF, talvez isso não abarque a mesma remuneração, talvez não. Muito dificilmente vai manter o mesmo padrão de remuneração, sempre vai ter uma redução. Então o trabalhador, embora a Caixa faça toda uma propaganda de que aquilo ali é uma adesão voluntária, de que ela não faz pressão, com todos esses cenários de reformas, às vezes o trabalhador se vê numa posição difícil de ter que escolher entre pegar esse incentivo ou esperar acontecer um outro cenário diferente. Dá a impressão que eles querem só se livrar da mão de obra, né, não? Principalmente dessa mão de obra mais especializada, Caramba. Com mais experiência, com maiores salários. Que coisa, né, João? Queria mandar um beijo aqui para Joyce, que está nos acompanhando, para o Noleto Chaves, que está nos acompanhando, Luiz Vitor também, para o Jackson Almeida, para a Gorete, para a Tainara, para todo mundo que está nos acompanhando, continue aí. João, esse PDV, esse assunto, PDV e PAI, é o assunto do nosso próximo quadro, Tirando o Extrato, onde a gente esclarece alguns termos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Se me permite, eu vou te explorar um pouquinho mais para tirar dúvidas. Estamos aqui para isso. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Tirando o Extrato. Você pergunta, a gente explica. Então, João, o que é um PDV ou um PAI? Que tipo de empresa pode usar? Que tipo de funcionário pode aderir? E quais são os prejuízos, de uma forma geral, para os trabalhadores que aderem?
Bom, o plano de demissão voluntária, ele sempre vem da iniciativa do empregador. Ele que vai elaborar o regulamento no sentido de indicar o que está sendo oferecido a tipo de benefício para aquela demissão, vai identificar o público-alvo, aquelas pessoas que se dirigem, porque às vezes grandes empresas atuam em segmentos diferenciados e acaba que esse programa de demissão voluntária, às vezes ele é setorizado, ele não é dirigido a todo e qualquer funcionário de uma determinada empresa. Ele pode ser específico para um cargo, ele pode ser específico para um tipo de setor, ele pode ter parâmetros diferenciados. Não há uma obrigatoriedade de abranger todos os funcionários daquela empresa no plano de demissão. E os incentivos que são ofertados também são de livre arbítrio por parte do empregador. Ele que vai determinar que tipo de benefícios que serão ofertados. E cabe ao trabalhador fazer uma reflexão, procurar assistência, seja junto ao sindicato, seja junto a um advogado, para ter uma real percepção se aquilo ali representa ou não um benefício real. Porque muitas das vezes o que se propõe ali é apenas a substituição de direitos. Porque na maioria das vezes não se tem o pagamento de multa de FGTS, que dependendo do tempo de serviço e do valor que conste na conta vinculada do FGTS, pode representar um valor significativo. Dependendo do tempo de serviço também, você tem um aviso prévio que você deixa de receber, que ele varia de 30 a 90 dias. Então, às vezes, aquele benefício, por mais que ele pareça ser num primeiro momento um valor considerável, na verdade ele é só substituição de outros direitos. Que você já teria, né? E algumas empresas, por exemplo, o plano de demissão, ele sequer contempla, por exemplo, plano de saúde, que hoje o plano de saúde que a pessoa tem dentro da empresa, ele ainda é num valor um pouco menor. Embora todas as grandes empresas estejam fazendo atualmente reformas nos seus planos de saúde no sentido de aumentar a contribuição, incentivar a coparticipação de funcionários. Só que na grande maioria desses planos de demissão, a pessoa só fica com um período de carência para a utilização do plano de saúde. Não é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica, porque se a pessoa já estiver aposentada, já tiver o plano de saúde da Caixa, ele vai manter aquele benefício da mesma forma. Só que assim, lá diz de forma indeterminada, ou seja, pode surgir lá na frente uma outra regra que modifique todo o sistema e aquilo ali, o indeterminado, não passe mais a existir, crie só uma regra de transição qualquer. Caramba. E a gente tem a impressão que PDV é um instrumento só de empresas públicas, mas empresas privadas podem utilizar. Inclusive o Bradesco lançou no ano passado, né, um plano de aposentadoria incentivada. E eu queria te perguntar uma coisa, João, qual a diferença, qual a relação entre um plano de demissão incentivada e uma demissão em massa? Porque tem me parecido um instrumento para se fazer o outro, né? Algumas vezes essas empresas privadas fazem uma proposta que a pessoa num curto prazo, sem pensar a médio e longo prazo, imagine que aquilo ali seja uma excelente proposta. No caso específico do Bradesco, no ano passado, foi um desses programas de demissão voluntária que não abarcou toda a estrutura da empresa. As pessoas que trabalhavam em agências, elas não eram o público-alvo naquele momento, naquele plano de demissão, para aderirem. Geralmente eram as pessoas que trabalhavam em superintendências, em escritórios regionais, em setores, digamos assim, diversos da empresa que não o atendimento da demanda ao público nas agências. Então, assim, eles provavelmente fizeram um estudo de impacto financeiro daquele setor meio e identificaram que precisariam cortar postos de trabalho. Porque a real intenção dos empregadores é exatamente porque todos esses planos de demissão voluntária, eles têm em comum que eles buscam sempre aquelas pessoas que já possuem maior tempo de serviço, que já estejam porventura aposentadas e continuam trabalhando. Ele nunca vai ter benefícios para aquelas pessoas que estão há pouco tempo na empresa. Sempre é com a intenção de buscar aquelas pessoas com mais tempo de casa, que possuem valores maiores de salários e outros benefícios. A gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. A
a bancária não se identificou ainda, mas a pergunta dela é basicamente quem aderiu ao PAI, né? A Wildes, ela acabou, beijinho Wildes, eu vou fazer a pergunta para o doutor. Quem aderiu ao PAI e depois entrou com ação para pedir a ação rescisória do FGTS? Explica para a gente o que é essa ação e quais são as chances dessa pessoa ganhar. Olha, geralmente esses planos têm regras bem pré-definidas, no sentido de quais benefícios são ofertados e quais benefícios você está deixando de auferir por conta de aderir a um programa dessa natureza. O FGTS, no caso a multa do FGTS, na maioria dos planos de demissão voluntária, ele não é contemplado esse tipo de pagamento. E assim, uma coisa que não há possibilidade de ter dentro do ordenamento jurídico é aquela espécie de quitação geral para todos os possíveis direitos trabalhistas. Nesse caso, a gente não está falando de uma quitação geral, só que a regra do plano de demissão voluntária, ela previa a ausência do pagamento. E ela é uma modalidade em que, no frigir dos ovos, o pedido ele consta como pedido de demissão do funcionário. Se você for pegar a legislação que rege o FGTS, nos casos de pedido de demissão, não há o pagamento da multa de 40%. Então, da forma como ele é processado, adequa-se a pessoa está abdicando do direito de receber aquela multa de 40%. Embora o acesso à justiça ele seja possível, não é uma situação que você vai ter, digamos assim, uma facilidade em encontrar decisões, jurisprudências acerca do tema de forma favorável, relacionadas a esse caso específico, por se tratar de uma adesão em que, no final, a pessoa fica como pedido de demissão, como se tivesse pedido demissão junto ao empregador. Entendi. E hoje, com a recente reforma trabalhista, desde o final de 2017, em novembro, a gente tem observado que no âmbito da Justiça do Trabalho reduziu bastante o número de ações judiciais, por vários fatores. O acesso à justiça hoje, ele está, no âmbito trabalhista, ele está, de certa forma, reduziu quase 40% o volume de novas ações, porque hoje a pessoa, se entrar pleiteando na justiça, além dela ter que indicar o valor líquido que ela está pleiteando, até mesmo de uma suposta indenização por dano moral, no caso de uma coação, de uma outra situação constrangedora que possa ter ocorrido no ambiente de trabalho, se a pessoa perder, ela pode vir a ser condenada em honorários. Então isso causa um certo receio. A pessoa tem que buscar na justiça aquelas situações em que as teses sejam mais plausíveis, sob pena de vira e mexe a gente vê nas reportagens, nas redes sociais, nos jornais, na internet, casos de trabalhadores que sofreram condenações de honorários em valores bem significativos. Caramba, essa reforma trabalhista junta com toda a conjuntura que a gente vive e só ferra o trabalhador. Então, João, se você tiver mais dúvidas, se você é funcionário da Caixa e está pensando em aderir ao plano, não se esqueça de conversar com os jurídicos dos sindicatos bancários antes. O nosso atendimento ele ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30, tá bom? Na sede, no interior também, na sede do Sindicato dos Bancários na Rua do Sol, aqui em São Luís, e na sede do Sindicato Imperatriz, na Rua Maranhão. Tá bom? O atendimento ele é feito via agendamento, você agenda no telefone 98-3511-3516? Agora eu estou na dúvida. É esse telefone mesmo. Lembrando também que aqueles bancários que porventura não residam em Imperatriz ou em São Luís, também podem estar fazendo esse agendamento via o telefone do sindicato, que durante a nossa rotina de atendimento, a gente sempre faz ligações para os associados que se encontram em outras localidades para conversar e, se for necessário, até mesmo num segundo momento, fazer um atendimento presencial. Nos meus plantões de atendimento é bem comum, pelo menos 2 a 3 ligações a cada atendimento para diversas localidades para tratar dos assuntos mais diversos possíveis. Pois é, então não aderam, né?
Tô ruim hoje. Não sei nem como é que conjuga esse verbo. Mas não tome nenhuma atitude sem antes conversar com o jurídico do Sindicato dos Bancários, tá bom? A gente está aqui para oferecer esse suporte para você, então aproveite, tá? No caso desse PDV da Caixa, que vai até o dia 7 de junho, então a gente tem ainda um tempinho para que possa analisar com calma, escutar, tirar dúvidas. Ontem mesmo, eu fechando um acordo de um processo da Caixa que tratava de ticket de alimentação, a gente fechou o acordo junto à Caixa, está aguardando a homologação na Justiça, mas à noite, no iniciozinho da noite, o bancário me mandou uma dúvida relacionada a esse mesmo acordo, porque ele é uma pessoa que está exatamente pensando em aderir ao plano de demissão voluntária da Caixa, e ele teve essa dúvida. Então, assim, é importante procurar o aconselhamento jurídico, procurar ter as informações corretas e conversar a respeito, seja no sindicato, seja com os advogados. Estamos à disposição. Verdade. Então, João, vamos para a nossa entrevista de fato, né? Para as nossas dúvidas de fato, já que essa conversa de PDV era só um esquenta para tudo que a gente vai ver, tá bom? Na boca do povo. Na boca do povo. Entrevista do dia. Os temas do seu interesse merecem destaque. Então, gente, mais uma vez eu queria lembrar que a gente está aqui com o João Guilherme Zagallo, advogado, assessor do Sindicato dos Bancários, né? E ele vai estar aqui para tirar algumas dúvidas, para trazer informes, novidades. Então, João, o que a gente teve de novidade durante essa semana do nosso jurídico dos Sindicatos Bancários? Poderia citar diversos processos, mas eu vou relatar aqui a informação de 2 processos que são coletivos, até pelo tipo de demanda que eles representam, que acabam que em todo tipo de banco, seja ele privado, seja ele público, você pode ter ações dessa natureza, porque depende muito das atribuições do dia a dia no seu atendimento ao público. Teve um processo coletivo do Banco do Brasil, e esse processo ele já está na fase de execução. Nós tínhamos apresentado o cálculo, ele representa o interesse de cerca de 120 bancários. O objeto que ele trata é ação de 7ª e 8ª hora, ou seja, hora extra excedente após a 6ª hora, para aquelas pessoas que desempenhavam função de assistente e que tiveram reconhecido o direito na Justiça de ter a redução da sua jornada de 8 para 6 horas. Foi considerado que aquelas funções que eles desempenhavam eram funções de natureza técnica e eles tiveram esse direito de ter implementado a jornada menor e receber, referente ao quinquídio anterior à ação, os valores retroativos. E o que tem de interessante nesse processo? Nesse processo, embora a gente não possa tratar de valores aqui de uma forma aberta e generalizada, por questão de sigilo de processo, mas é a política que o Banco do Brasil vem implementando em processos dessa natureza. O processo em si, ele tem valores significativos, só que o banco, desde o momento que esse processo estava na fase de execução, ele vem procurando os seus funcionários um a um, seja por e-mail, seja por ligação, seja por conversas pessoais, para fazer propostas de acordo. E muitas das vezes aquilo ali acontece de uma forma até, olha, se você não aceitar o acordo, se você não desistir da ação, você pode sair do seu carro comissionado, você pode deixar de ter sua função gratificada. Isso é assédio, né, João? Esse assédio é constante dentro de uma instituição como o Banco do Brasil, que emprega diversos bancários no país. E esse assédio a gente percebe quando a gente vê o processo, que a gente vai identificar, tem diversos termos de adesão em que os funcionários assinaram, optaram por fazer aquele acordo e receber um valor administrativamente. E hoje, quando a gente vai comparar o cálculo feito pela nossa assessoria jurídica, o cálculo que o banco reconhece como devido, tomando apenas como parâmetro o cálculo que o banco reconhece como devido, que ele apresentou no início desse mês, no caso desse processo dos assistentes. Esse valor ele representa, no mínimo, entre 10, 20 a 30 vezes o valor da proposta de acordo administrativo que o banco ofertou
por empregado, seja no ano de 2014, no ano de 2015, no ano de 2016, no ano de 2017. O próprio banco, hoje, ao apresentar seus cálculos, reconhece como devido para os trabalhadores, guardados a proporção de cada um, porque são tempos de serviço diferenciados, remunerações diferenciadas, então os valores vão ser diferentes de caso a caso, mas guardando a proporção, pelo menos esses valores são 10 vezes maior do que aqueles e que em campanha que eles fazem. E outra, esses acordos eles fazem pela via extrajudicial, são todos sem consultar a assessoria jurídica do processo coletivo que eles fazem parte. Então, assim, é algo que eles, às vezes, promovem internamente uma campanha de assédio moral para que o bancário se veja na situação de ter que aceitar aquele acordo sob pena de, a curto e médio prazo, perder alguma função gratificada, perder algo que tenha na sua carreira lá. Existem duas situações que a gente precisa ponderar. Eu acho, não sei se você concorda comigo, João. Primeiro, a gente conhece a nossa justiça, ela é um pouquinho lenta, né? Então, às vezes, as pessoas ficam naquela ansiedade e é dinheiro e a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Enfim, acaba nessa ansiedade querendo fazer um acordo para que a situação seja sanada o mais rápido possível. Mas existem muitas perdas a se considerar. E outra coisa é que assim, o banco não iria sediar tanto um funcionário se ele não tivesse ali pelo menos a ideia que possa vir a perder a ação. Então, se você está sendo assediado, provavelmente é porque você tem chances muito grandes de ganhar o processo. E faça além da ponderação sobre o tempo que você vai esperar para a ação ser julgada de forma total, mas as perdas que você vai ter, entendeu? O banco faz acordos muito desvantajosos. Imagina você perder 30 vezes o valor que você poderia ganhar num acordo, entendeu? Você tem que ver se compensa para você. Mas antes de tomar qualquer decisão, venha conversar com a gente, venha conversar com o jurista do nosso sindicato, que daí a gente vai apresentar as possibilidades, as alternativas de forma isenta para você não ficar só com a versão do banco. E essa campanha de assédio que é proposta pelos bancos, ela acontece em dois momentos. Porque como um processo ele tem todo um trâmite de decisão de primeiro grau, de segunda instância, no caso dos tribunais regionais do trabalho, algumas demandas vão para o TST, em Brasília. Então, assim, como tem um certo lapso temporal, quando você tem a decisão de primeiro grau favorável, o banco ainda não apresenta nenhum tipo de proposta. Quando o tribunal mantém aquela decisão, o tribunal favorável ao trabalhador, o banco já começa a pensar, poxa, o que vai ser mais vantajoso? Eu pagar pouquinho aqui ou eu pagar lá na frente a indenização referente a esse processo? Então, essa campanha do assédio, a cada vez que o processo vai se aproximando ali do seu trânsito em julgado, vai aumentando esse assédio junto ao trabalhador, e naqueles casos em que o processo já transitou em julgado, em que se vai iniciar uma fase de execução, onde se vão discutir apenas os parâmetros da liquidação, que o banco já sabe que perdeu aquela demanda, e a não ser que tenha uma tese possível para discutir aquilo via ação rescisória, que ele já entende como um valor que ele vai ter que gastar, aí sim que ele começa nessa campanha maciça de oferecer acordos a valores aviltantes para aqueles funcionários e, na maioria das vezes, fazendo ameaças veladas mesmo. Então é importante ter essa política de buscar junto ao sindicato, buscar junto à assessoria jurídica, o aconselhamento, fazer denúncias da ocorrência dessas situações para que a gente possa tomar medidas, seja no âmbito do Ministério do Trabalho, seja no âmbito do Ministério Público do Trabalho, e seja através de ações coletivas que visam coibir esse tipo de prática por parte do empregador. É verdade. Então, você, assistente do Banco do Brasil que está nesse processo, não tome nenhuma decisão sem conversar com a gente, tá bom? Tem algum... Só para complementar, nesse processo João, em específico, o banco apresentou seus cálculos, a gente já está fazendo a nossa análise sobre o cálculo do banco, vamos... provavelmente até sexta, no mais tardar segunda-feira, fazer nossa manifestação já sobre os cálculos do banco. Vamos fazer o pedido de liberação, pedido de depósito da parcela em controvérsia, porque o banco, ao se manifestar, ele já deveria ter feito essa garantia daquele depósito do valor que ele entende como devido no seu cálculo. Ainda não fez,
a gente vai cobrar isso, já conversou com a juíza responsável pelo processo. Possivelmente, talvez ela vá apreciar nosso pedido no sentido de atender, para determinar que o banco deposite o valor da parcela em controvérsia, para posterior liberação, e vamos ficar aguardando o julgamento de mérito da parte da execução, do embargo de execução, em relação aos cálculos, né, em relação ao restante, né, do valor. Muito bem. Só reforçando de novo, há um tempo atrás eu dei o telefone errado, desculpa, gente. O telefone da nossa assessoria jurídica, onde você pode marcar o seu atendimento, que é de segunda a sexta, das 5h30 até as 7 horas, na sede do sindicato na Rua do Sol, aqui em São Luís, e na sede do sindicato em Imperatriz, na Rua Maranhão, e por telefone também é no 98-3311-3516. 98-3311-3516. Tá bom? Tem alguma outra novidade que tu queira compartilhar com a gente? Tem sim, Gerlane. Essa semana recente também vamos fazer manifestação num processo coletivo do BASA, que também trata de 7ª e 8ª hora, só que esse é um caso até mais relevante, embora envolva o interesse de menos bancários, acho que são cerca de 8 ou 9 substituídos, mas é em razão da função que eles exerciam, porque não é um objeto que a gente consiga ver decisões favoráveis de 7ª e 8ª hora com tanta frequência. As funções que ele desempenhava eram de gerente de relacionamento, em que já tem assim um conjunto de atribuições diferenciadas dentro do banco, e que o êxito de uma ação dessa, para você demonstrar que aquelas funções são burocráticas, são técnicas, que os gerentes não possuem poder de mando, poder de gestão, depende muito de prova testemunhal, de identificar exatamente que tipo de atribuições, que tipo de responsabilidades, que tipos de acessos que eles têm dentro da estrutura do banco. Então, por se tratar de uma função em que tem muita dificuldade na verificação desses requisitos, em classificar como uma atividade de poder de gestão, de mando ou de ausência desses elementos, então ela se torna um processo relevante, principalmente por ser coletivo. Então, assim, a gente vai estar apresentando essa semana já o cálculo para o processo, depois o banco vai ser notificado para apresentar sua manifestação, vai ter que, nesse momento, fazer suas considerações sobre os nossos cálculos, apresentar o seu cálculo, porventura vai depositar o valor em controverso, se não fizer a gente vai fazer cobrança. Então, assim, pela relevância do cargo que eles ocupavam junto aos bancos, ter esse reconhecimento da 7ª e 8ª hora para gerente de relacionamento é uma ação assim bem relevante. Verdade. Aí, funcionários do BASA, fiquem atentos para essa ação. João, a gente vai passar a nossa agenda e eu ainda tenho outras dúvidas para tirar contigo, tá Tudo bom? Bem, estamos aqui. Vou aproveitar bastante. Lembrando, gente, que a gente vai fazer esse especial jurídico uma vez por mês. O próximo vai ser no mês de junho, no dia 19. Então, já guarda suas dúvidas, já vê o que você quer perguntar para o João. Não só bancário, se você é trabalhador de outra categoria e quer saber a respeito de um assunto específico, manda para a gente no nosso WhatsApp, o 985314626, nas nossas redes sociais também, Facebook Bancários Maranhão, no Instagram CEBMA, no YouTube Bancários MA, no Twitter Bancários MA Oficial e também no nosso site cebma.org.br. Lembrando que esses CEBs todos, gente, é com 2 S, viu? Vamos para nossa agenda. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Gente, esse final de semana a nossa oficina com o Núcleo Piratininga de Comunicação do Rio de Janeiro, com Cláudia Santiago, sobre oratória. A gente vai fazer uma oficina de 2 dias, dia 25 e 26, vai ser na sede do Sindicato dos Bancários, na Rua do Sol, no centro de São Luís. E a gente vai falar sobre como se comportar, como falar em público, tirar dúvida, como vencer a timidez e tudo que a gente que está nesse movimento de luta por justiça precisa ter para conseguir levar a luta, tá bom? As inscrições são feitas pelo site
cbma.org.br. Você precisa se inscrever porque as vagas são limitadas, tá bom? A gente precisa providenciar material, apostila e tal. Então, quando a gente fechar nossa turma, as inscrições vão se encerrar. Então, corre, bancário, delegado sindical, dirigente de qualquer forma e faça a inscrição lá, tá bom? Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Essa semana também é semana de visitas regionais. Essa é a próxima, né? Dos dias 22 ao dia 31 de maio, a gente vai estar com a nossa diretoria rodando as cidades, tá bom? Do interior do estado, Santo Inês, Chapadinha, Imperatriz, todas as cidades ao redor, a gente vai estar visitando. Você que é bancário, que está no interior, acompanhe a agenda de visitas e qual diretor vai estar na sua região pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais, tá bom? Ou seja, guarde a sua dúvida, receba o nosso diretor, faça reunião na sua agência, aproveita porque as próximas visitas são só no mês. Lembrando, no mês seguinte, lembrando que em junho tem o nosso congresso, no dia 22. Então essa visita a gente vai levar o jornal e vai conversar sobre como vai ser construído o nosso congresso, como é que você que mora no interior vai poder participar, onde que vai ser a hospedagem, como que vai ser o transporte, tá bom? Aproveita bastante os diretores que vão estar na sua região nesse período. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Gente, outra informação importante é que a organização do próximo ato dos estudantes em defesa da educação contra os gastos ou contingenciamentos, que a gente sabe o que quer dizer, tá bom? Vai ser no dia 28, no Odilo Costa Filho, a partir das 18 horas, tá bom? A gente teve uma reunião na semana passada, a gente viu que foi a manifestação do dia 15, do tamanho das proporções que levou, só que o governo ainda não recuou, né? Deu uma estremecida, mas ainda não recuou, então a gente precisa voltar para as ruas de forma mais organizada, com mais pessoas, com mais estudantes, professores, técnicos, todo mundo da educação precisa defender a universidade pública nesse momento. Por isso, no dia 28, às 6 horas, você estudante, você professor, você técnico da educação, você da educação básica, secundária, da universitária, aparece lá no Odilo Costa Filho e ajuda a gente a organizar o maior ato da educação que o Maranhão já viu, tá bom? Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. E também no dia 8, no sábado, a gente vai ter a nossa assembleia para os bancários deliberarem sobre a participação na greve geral, que está marcada para o dia 14 de junho. Eu queria conversar contigo sobre isso também, João. Certo. Então, é uma dúvida constante toda vez que a classe trabalhadora se organiza para fazer uma grande greve geral. Como é que a gente deve se comportar? A gente pode fazer greve mesmo com acordo coletivo fechado? Quais são as garantias legais? Como o bancário deve se comportar se quiser parar no dia 14 de junho? Bom, Gerlânia, o direito de greve ele é previsto na Constituição. Ele está lá no artigo 9º da Constituição. Esse capítulo da Constituição, ele trata dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. O TST, em diversas decisões sobre o tema, ele entende como direito de greve como uma garantia constitucional, assegurada na Constituição. E o próprio texto da Constituição diz que uma lei específica vai regulamentar o exercício desse direito de greve. Então a gente tem a Lei 7.783 de 89, que ela disciplina os requisitos de como a greve deve ocorrer, de antecedência, da necessidade de autorização por meio de assembleia, do aviso que tem que ser feito ao empregador. Porque assim, o instrumento de greve, ele, em algumas constituições, desde da Constituição de 88, ele passou a fazer parte do texto constitucional, ele não tinha esse amparo. Então assim, a pessoa ficava com certo receio. Mas hoje ele é um direito, uma garantia constitucional, está na Constituição, a pessoa deve aderir ao movimento de greve, desde que obedeça os requisitos da lei.
Portanto, é importante a participação dos bancários e bancárias nessa assembleia que vai ser realizada no próximo sábado, para decidir se vão aderir ou não a essa greve geral. É importante ressaltar que a última greve geral que ocorreu no ano de 2017, ela foi, na época, determinante para que a reforma da Previdência, na época do governo Temer, não ocorresse. Então, assim, a população se juntou, todas as classes trabalhadoras dos mais variados segmentos fizeram protestos, houve, digamos assim, uma divulgação maciça dos pontos negativos da reforma proposta naquela época. Hoje, o cenário não é diferente, na verdade a gente tem um cenário pior, porque a direção política do nosso país hoje está entregue na mão de um fascista, de uma pessoa assim que não tem a menor condição de administrar. Então, assim, o que a gente pode perceber? É importante a participação nessa assembleia que vai determinar, caso seja aprovada, espero que seja aprovada a participação dos bancários na greve geral, que os bancários possam participar, todos os meios pacíficos para você utilizar, fazer panfletagem, divulgar, convidar os colegas, eles são permitidos. Você não pode, por exemplo, aquele colega que porventura não queira aderir à greve, que queira trabalhar, você tem que deixar ele exercer aquele direito sem maiores contratempos, mas a discussão política, a troca de informações, os convites, os esclarecimentos, eles são necessários. Hoje, essa nova proposta de reforma da Previdência, ela está transferindo todo o custo da economia que o governo quer fazer para a classe menos favorecida, que são aqueles trabalhadores vinculados ao regime geral de Previdência. Então, assim, ao mesmo tempo que está sendo proposta essa reforma da Previdência como a reforma que vai salvar o país, o Brasil tem propostos várias leis que estão fazendo diversas desonerações para as empresas, para os banqueiros, para os grandes capitalistas, que somente essas desonerações fiscais de alíquota de PIS, de COFINS, de PASEP e tudo mais, elas num tempo de 10 anos seriam suficientes para cobrir o mesmo valor que se espera buscar com a economia da reforma da Previdência junto aos trabalhadores. Então eles querem exatamente transferir para os vinculados ao regime geral todo o custo ou parte significativa do custo que eles querem diminuir com essa reforma da Previdência. Então é importante demais a participação dos trabalhadores na Assembleia que vai deliberar pela greve, a participação no movimento grevista, desde que obedecidos todos os requisitos que estão lá elencados na Lei 7.783 de 89, você pode ter uma participação pacífica, divulgar, panfletar, conversar com os colegas. É importante que todos se unam nessa data para que a gente possa mostrar força e buscar a luta pelos direitos. O advogado falou, então a gente concorda. Não vamos esquecer que a assessoria jurídica dos sindicatos bancários está proporcionando todas as condições legais para a gente aderir à greve, ou seja, a gente vai ter edital, a gente vai ter assembleia, autorização da assembleia. Na greve de 2017, alguns bancos fizeram desconto, mas nós entramos com ações na justiça, a gente já tem algumas vitórias em primeira instância, ou seja, as condições estão dadas. Agora a gente precisa decidir se a gente vai para a rua, se a gente vai se opor a essa reforma, se a gente vai impedir nas ruas que esse governo continue retirando direitos. O bancário que quiser fazer isso vai ter todo o suporte, tá bom? A gente vai estar conversando. Se você quiser que a gente vai conversar na sua agência sobre a possibilidade, entre em contato conosco que a gente vai sim, tá bom? Lembrando também que essa reforma do Temer, como bem falou o João, do Bolsonaro, ela é muito pior que a do Temer. E se a gente era contra aquela, essa mesmo, se a greve geral de 2017 foi grande, essa tem que ser muito maior. A gente não pode deixar essa reforma passar, tá bom? Então, dia 8, na sede dos sindicatos bancários na Rua do Sol, a gente vai fazer algumas outras assembleias simultâneas também em Imperatriz, em outras regionais maiores. Então, se informe com o seu delegado sindical ou com o diretor que está passando na sua agência sobre onde vai ser a assembleia na sua região para você participar e dar sua opinião. Sindicatos bancários acredita que a assembleia é a instância maior, ela é soberana, ela que vai decidir como, quando
e de que forma a gente vai entrar em greve, tá bom? Então, não esqueçam dessa dica, greve geral, dia 14 de junho. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Estamos chegando ao final da nossa 5ª edição. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que ficou com a gente e eu queria mandar um beijo especial. Essa semana está encerrando o contrato da nossa estagiária, da Joyce Nunes, que passou 2 anos com a gente, que participou da construção não só desse programa, mas da comunicação dos sindicatos bancários. Eu queria deixar meu beijo, meu agradecimento pela participação dela. Muito sucesso nos novos rumos, nos novos projetos, tá bom? E eu queria apresentar uma pessoa. Vem cá, Bia. Gente, estagiário aqui na Tambor, eles são como o vento. A gente não vê, mas a gente sabe que existe por causa do trabalho. Essa aqui é a Bia, a nossa nova estagiária da comunicação. Ela vai estar com a gente, ajudando a criar esse programa. A Lívia, que é esse espírito que faz tudo funcionar e que ninguém vê. Mas ela está aqui também, estagiária da Tambor. Olha, ela existe, gente, ela existe. Queria aproveitar também para agradecer Binel, nosso produtor, Edilson, nosso consultor, toda a equipe da Tambor. Todo mundo que faz isso aqui acontecer. Agradecer demais o João. Eu sei que a vida é corrida, muita audiência, muita assessoria, muita coisa. Mas obrigado por ter estado esse tempo com a gente. No próxima edição do nosso especial jurídico, eu espero que você esteja aqui presente com a gente também. Ou outro advogado do escritório, mas eu prefiro que seja tu, né? Mas enfim, obrigada, gente. 5ª edição chegando ao fim. Semana que vem, quarta-feira, às 9 horas, na Rádio Tambor, com transmissão pelo Facebook do CEBMA, tá bom? Acompanhe. Essa edição também vai estar no YouTube, vai estar no site, vai estar no Instagram, vai estar em todas as plataformas que a gente tiver, tá? Até semana que vem. Obrigado pela audiência. Você acabou de ouvir Na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Obrigado e até o próximo programa.